a gente está falando do Java, a gente está falando da base no fim das contas. A gente está falando de orientação a objetos, principalmente, porque é o paradigma que a gente está trabalhando. Mas a gente está falando muito de Solid, porque pô, o Spring Boot ele abstrai para você muitas coisas ali, né? Pô, antes eu tinha que subir um Tomcat na mão. Cara, o Spring Boot ele tá subindo um Tomcat por trás. Se você olhar no log lá com carinho, você vai ver ele exposto numa porta 8080 lá e um Tomcat na sua ferramenta de APM, sei lá. Então, isso tá abstraído, sabe? Isso entra no I do Solid. Você tem o S lá com as responsabilidades bem segregadas. Então, o Java, cara, entra ano, sai ano, entra versão, sai versão. Ele consegue se manter nessa constante, o que traz segurança para a linguagem, cara. Pô, é uma linguagem verbosa? Sim. É uma linguagem que tem uma curva de aprendizado um pouco maior? Sim, porque normalmente quando o cara aprende a ser desenvolvedor, ele aprende com uma linguagem estruturada. Ou se ele não aprender O que estruturado, eu acho que é errado, tá? Mas eu acho que é natural, cara. Não, é natural, mas eu acho enfim, isso é um outro assunto, É. não quero abrir parênteses, mas acho que a gente deveria ter uma maneira das pessoas pensarem em programação que não fosse só if else, Mas que é o raciocínio imediato da linguagem estruturada, sabe? é natural porque é fácil de você pensar dessa forma. É simples, né? É cotidiano para quem não tá na área. Então você consegue pensar de forma estrutural muito mais simples. Aí depois você trazer isso para o paradigma de orientação a objetos é confuso. Mas uma vez que você conseguiu, você consegue. Uma vez que você consegue é foda, né? Mas uma vez que você entende a orientação a objetos, que você consegue implementar isso em código, é muito mais fácil de você. E é correto de você implementar. Você ensina o cara em Pascal, o cara faz um código estruturado macarrônico, e aí depois você fala pro cara que ele vai fazer uma classe, vai fazer uma outra classe que vai herdar daquela. Cara, o cara, sabe, saiu do mundo dele, mas, enfim. Depois... É o grande ponto, né? Só complementando o Valdir, né? Do EJB, né? Desse EJB2. É histórico, né? Infelizmente, você evolui e você aprende com erros. Então, eu acho que, assim, reclamar do JB seria como reclamar de um pombo correio. Nossa, porque as pessoas usavam pombo correio? Mas isso foi necessário. Nossa, porque as pessoas usaram o telefone? Porque o Graham Bell não inventou logo o iPhone? Era a tecnologia da época, era a necessidade da época, era o que tinha na época. E foi evoluindo, né? Porque as pessoas começaram com DOS e por aí vai. E um ponto interessante, como vocês falam da especificação, no geral, a especificação todo mundo vai na frente, testando, a especificação vai atrás e define o que vai ser o padrão de mercado. Então, quando a gente desenvolveu, por exemplo, a API de data, de money, cara, a gente viu que tá todo mundo utilizando, viu, pô, isso é legal, vamos trazer várias pessoas com essa especialidade para criar um padrão, uma especificação para a data. O Hibernate foi a mesma coisa, né? Tinha o Eclipse Link, tinha outras implementações, se criou a especificação, se atualiza até hoje, né? Nesse foco. O mercado está na frente, a especificação vai logo atrás. Agora, de configuração, CDI, né? Bebeu muito da água do Spring, com certeza, porque era o mais famoso, e é o mais famoso, quando você fala de gestão de dependência. E, em função disso, hoje nós temos várias plataformas. Né? Então, hoje temos Spring, temos Quarkus, temos Micronauts, temos um número de flavors gigante graças a essas especificações. Porque elas não começam do zero, elas começam com o mínimo, que é a spec, e a partir da spec, ela começa a evoluir. Vai lembrar que o Spring, ele utiliza a especificação por trás. Afinal, Spring JPA utiliza JPA, Spring Boot utiliza Servlet, e por aí vai. Tudo isso é graças à especificação. Até para tirar aquela imaginação de que existe uma rivalidade entre o time da especificação e o Spring. Não existe. Seria como se existisse uma rivalidade entre o pendrive e o USB. Cara, não faz sentido. O USB é o padrão. A gente cria o padrão mínimo. E o pendrive é como você pode utilizar esse USB. Muito bom. Aí te perguntando mais objetivamente, Otávio, como você vê esse ponto da troca entre os frameworks e a própria comunidade e a especificação? O Valdir colocou um ponto importante que nós tínhamos uma especificação, tínhamos um modelo da operação do Java Enterprise ali um pouco mais inchada, e os frameworks começaram a trabalhar para
trazer uma forma diferente desse tipo de trabalho, e com o exemplo do próprio Hibernate, etc. E como você vê hoje essa troca dos próprios frameworks tendenciarem um pouco do modelo que certamente pega do mercado, né, o que as pessoas precisam fazer Sim. e o que o mercado precisa entregar, e essa troca com a própria comunidade que mantém o Java? Como que você vê isso? Cara, eu vejo isso como cooperação, né? No qual as empresas cooperam e competem ao mesmo tempo. Então, como você fala do Hibernate, cara, quem conduz o Hibernate é uma empresa que se chama Red Hat. E a Red Hat tem uma cadeira no comitê executivo. Então, muitas vezes ele presta consultoria para aquilo. Essa informação, ela entra no consenso e vira especificação. Obviamente, ela não vai ceder todas as informações, né? Recurso específico do Hibernate só roda no Hibernate porque é uma coisa específica e exclusiva do vendor. Assim como tem PyAria, tem esse tipo de coisa. E isso acontece, por exemplo, com um multi-tenancy que só a Oracle tem, um algoritmo que só a Oracle tem. Então isso é muito comum, natural e importante. Afinal, se a empresa investe a ponto de ter produto, né, e ganhar dinheiro com isso, é natural que ela também queira retornar para garantir que a tecnologia que ela está usando como base continue vivendo. Afinal, sem ela não tem como pagar os boletos, né? Os famosos boletos. Então, é um ciclo de cooperação e competição ao mesmo tempo, que é muito legal. Por exemplo, o Quarkus fez um boom no mundo Java há algum tempo, e um ano para cá eles vêm ajudando fortemente na nossa especificação, que é o CGI Lite. O que é CGI Lite? O CGI ele foi drivado de injeção de dependência pelo Spring. O Spring até então ele era muito relacionado a reflection e a injeção de dependência por runtime. Com esse novo detalhe da arquitetura das aplicações corporativas, essa estratégia mudou, né? Em vez de ser reflection runtime, foi para build e compilação. E essa especificação justamente foca em injeção de dependência focada em injeção por momento de compilação, né? Ou de construção da aplicação. Então é um pouco de tudo, cara, e é importante. Se as empresas pararem de investir, é que o Java tá frito nesse sentido. Muito legal. Acho que essa troca, cara, acho que torna tudo muito mais rico, né? Até porque Sim. eu acho que as empresas, até por ter esse laço comercial mais aflorado, ela está muito mais perto da necessidade do mercado, das empresas, de quem utiliza, e essa troca é super relevante, né? Uma coisa que eu queria trazer para a mesa aqui, para a gente discutir, em comparação com o passado também. Eu tenho uma impressão de que o Java antes ele tentava ser muito mais multipropósito do que é hoje. Não sei se vocês têm essa impressão. Acho que hoje o Java ele tem uma visão muito mais de entregar o que ela entrega hoje muito bem no mercado corporativo, inclusive com parceria com esses frameworks como o Spring, que, cara, é padrão absoluto de mercado hoje, né? E, cara, o web, por exemplo, a parte mais front ficou um pouco de lado, graças a Deus, que aquele Java Applet, quem nunca ficou 5 minutos carregando um Java Applet no seu Netscape, provavelmente tem menos de 30 anos, né? Graças a Deus que os browsers, eles limitaram o uso do applet, né? Porque senão as empresas iam querer continuar com aquele trem. Aí falou, não, vamos acabar com isso aqui, ninguém mais vai ter isso aqui. Ó, o Arthurzinho aqui nunca carregou um Java Applet no seu Netscape. Cara, Applet, EJB, não tive o desprazer de... Olha só, temos aqui 3 gerações na mesa. Temos isso. E nessa época, eu lembro que, cara, até celulares mais antigos tinha jogos feitos em JME. Então, JME eu nunca usei. Cara, tinha JVM muito multipropósito, né? E hoje isso já não é tão mais específico, né? Então, por exemplo, a questão de dispositivos, etc., acho que hoje o Java não entra mais tanto nessa linha, né? Pelo menos eu não percebo, não sei se posso estar... Se você conhece e conhece... eu acho que mas não é tão explícito. Né? Esse que eu quero, porque como a gente está muito fora do mercado, está muito no mercado corporativo, a gente não tem muito essa visão, né?
Então, só para a treta do JME, né? Então, muita gente relaciona o ME de mobile, né? Só que não é de micro, é micro edition. Então, o que acontece? Nossa, o celular não tem mais. Cara, o meu celular já é velho. O meu celular tem mais memória de processamento do que o meu primeiro computador. Meu 486, brother. Dependendo do celular, Então, ele o sobe o meu Spring celular Boot já de não boa é. hoje, né? Até mais, cara. De boa. Então, assim, o ponto, né? O Java, ele deixou o e-mail. Então, não é tão verdade assim. O fato é que o celular, ele não é mais um micro edition. O que acontece é que, sim, microprocessadores ainda existem. Então, tem empresas como a Gemalto e a brasileira Veloscom que utilizam isso de maneira muito forte. Vale lembrar que o Raspberry Pi ele é legal para fazer teste, mas lembre, quando você vai colocar um hardware em vários dispositivos, são falando de milhões. Então, $30 por dispositivo é muito caro. Então, é muito comum você fazer o seu circuito. Então, empresas como a Gemalto, como eu já falei, eles ainda continuam ganhando dinheiro com esse Java ME, por exemplo. Né? Então, assim, ainda existe um mercado muito forte e muito milionário com relação a isso, tá? Então, o seu chip do Mastercard possivelmente roda Java Card, então continua muito forte com relação a isso. O outro ponto também foi a modularização da JVM. Então, com a modularização da JVM, não faz tanto sentido eu ter uma JVM apenas para o ME, porque agora eu consigo criar uma JRE específica para esse runtime, o que torna isso muito mais barato.